E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como de costume, eu espero verdadeiramente que sim. Jefferson Ricardo para mais um vídeo. E o assunto de hoje é preço dos combustíveis. Se você quer que os preços dos combustíveis baixem, assista esse vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar. E eu resolvi gravar esse vídeo porque é o assunto do momento e muitas pessoas, colegas de trabalho, alguns seguidores, amigos, parentes, cada um tem suas várias teorias a respeito, mas o que eu tenho observado é que as pessoas não se aprofundam nas verdadeiras questões e acabam baseando as suas opiniões apenas nas notícias, né? E para quem me segue há um determinado tempo já sabe que eu tenho o seguinte pensamento, de que notícia só serve para mexer com o nosso emocional. Eu não fico atrás de notícia, eu busco informação. Você não assistir jornal não significa dizer que você não está bem informado, né? São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, ao invés de ficar respondendo individualmente a cada um, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, bora lá. Não tem como não falar da Petrobras quando o assunto é combustível, né? Então, um pouco de história para vocês. A Petrobras é uma estatal da década de 60 e a política de preço era simplesmente a política de preço que é usada na economia mundial dominante, que é o custo da produção mais um lucro, né? Inclusive essa é uma das propostas do pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, que é voltar para essa política de preço, né? É o custo da produção mais um lucro que está em linha com o mercado. Pois bem, em 2016, o então presidente Michel Temer mudou para a PPI, que é uma política de preço de paridade internacional. No barril do petróleo que nós exploramos, produzimos e exportamos, né? Tudo em dólar, tudo em dólar. Então vende-se um barril em dólar. Como a nossa moeda é mais fraca que o dólar, a gente ganha, como nós somos autossuficientes em petróleo bruto, tá pessoal? Tem um que aí que muita gente fala que não, nós somos autossuficientes em petróleo e temos que importar petróleo. Não é exatamente assim. Nós somos autossuficientes em petróleo bruto. Todo o petróleo bruto que nós... Daniela, todo o petróleo bruto que nós precisaríamos para refinar seria suficiente para o nosso consumo interno. Mas a gente chega já nessa questão. Então o Temer mudou a política de preço e hoje o preço do barril e o preço do combustível ele é atrelado ao dólar. Se o dólar sobe, automaticamente o preço do barril que nós exportamos de petróleo bruto e o preço do barril de combustíveis e derivados do petróleo que nós importamos também é corrigido pelo dólar. Então, quando a gente vende o barril de petróleo que nós exploramos em dólar, é um ponto positivo para a gente exportar em dólar. Porém, quando a gente importa combustível, a gente também paga em dólar. E como eu já falei anteriormente, o dólar ele é uma moeda mais forte que o real. Então, o custo em dólar sai muito mais caro do que o custo em real para a gente que está importando o combustível, né? Nós fazemos parte da OPEP, que é a organização dos países exportadores de petróleo. Nós exportamos petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo, mas não dos seus derivados, né? A gente é autossuficiente
na produção do petróleo bruto, na extração, na produção do petróleo bruto. Mas nós não somos autossuficientes na produção dos seus derivados, né? No refino dos seus derivados. E isso já causa uma certa confusão nas pessoas. Se você não sabia disso, deixa seu like, já compartilha com outros colegas, põe nos seus grupos aí de WhatsApp, porque esse é um assunto que poucas pessoas realmente sabem, né? Muita gente se fala em autossuficiência em petróleo, mas é uma notícia incompleta. É uma notícia incompleta por esse motivo. A demanda que a gente tem aqui no país de combustíveis, ela não é atendida pela Petrobras na sua totalidade, né? Então nós temos que importar parte da nossa demanda de combustíveis e lubrificantes. A nossa demanda interna de combustíveis, e quando eu falo combustíveis, são todos, né? Gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, GLP, ainda é maior do que a nossa capacidade de refino. Tem uma associação, ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E essa associação fez um estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois vocês, quando terminarem o vídeo, vocês acessam o link na descrição, que vai estar a fonte da informação que eu peguei e estou compartilhando com vocês, tá? Então, segundo os dados da ABICOM, aproximadamente 1/5 do diesel é importado. E esse volume representa 30 mil metros cúbicos. Eu não tinha parado para fazer a conta, cara. 30 mil metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros. 30 mil vezes 1000 são 30 milhões de metros cúbicos por dia. Esse 1/5 do nosso consumo, que ele é importado. Então imagina aí que o Brasil tem uma demanda de 1/5 dos combustíveis, só diesel, tá? Só diesel, que tem que ser importada. Isso é por dia, 30 milhões de litros de óleo diesel por dia. A gente precisa importar, porque a nossa capacidade de refinar o nosso petróleo em óleo diesel, ela não é suficiente. E a mesma ABICOM mostra o dado de que, com relação à gasolina, são entre 4 e 6 milhões de litros por dia a defasagem, né? Ou seja, entre 4 e 6 milhões de litros de gasolina por dia nós temos que importar para abastecer o nosso mercado interno. Aí imagina tudo isso num cenário ESG, né? Talvez os mais antigos vão lembrar daquele programa Eco 92 e o Rio +20, onde a preocupação com o meio ambiente ela prevalecia e todos os países estavam preocupados com suas emissões de carbono, com o aquecimento global e com a queima de combustíveis fósseis. Então o que acontece? Daquela época para cá, todos os esforços, ou maior parte dos esforços, foram direcionados para evitar que continuasse com a queima excessiva de combustíveis. Então foi migrado para estudos e pesquisas e fontes renováveis de energia. E o que acontece? O consumo de combustível, apesar das novas tecnologias estarem sendo desenvolvendo, ela não diminuiu. E o pior de tudo, a política ESG, ela meio que obriga, bom dia, mestre, meio que obriga as empresas a não investirem mais
em queima de combustíveis fósseis, né? Exploração e refino de combustíveis. Existe uma pressão, empresas de capital aberto, empresas listadas na bolsa, tem por força dessa política ESG, nossa, cansei o braço agora, por força dessa política ESG, elas são desincentivadas a investir, né? São desincentivadas a investir nesse assunto. Então, apesar não, veja só, o consumo de combustíveis não diminuiu e as empresas são desincentivadas a investir no ramo. Aí você já imagina uma demanda crescente e uma oferta controlada, né, por essa política ESG. O que a gente tem? A gente tem diminuição da oferta e crescimento da demanda. Os preços sobem, isso é lógico, né? Minha opinião sobre isso. Pessoal, imaginem os carros da década de 80, década de 90. Os carros que consumiam combustíveis, eles tinham um carburador no finalzinho da década de 80 e começo da década de 90. Os carros já tinham injeção eletrônica de combustível. E hoje, 20, 30 anos depois, a turbina o turbocompressor já se popularizou entre as montadoras. E o consumo de combustíveis, que antes era muito grande nos automóveis, estou falando só da gasolina, tá, pessoal? Que era muito grande nos automóveis, está bastante reduzido por essas tecnologias como injeção eletrônica de combustível, downsize, né? Antigamente os motores tinham 8 cilindros, 6 cilindros, 4 cilindros. Hoje, boa parte da frota de automóveis novos tem motores com 3 cilindros. E injeção de combustíveis e turbocompressores. Então isso aí já reduz drasticamente o consumo de combustíveis. Essas novas tecnologias, por si só, já fazem com que os veículos consumam menos combustível. E isso é algo muito benéfico para a indústria do petróleo como um todo. Você tem aí uma redução no consumo. Então, se você reduz o consumo numa ponta, esse efeito ele é cascateado por toda a cadeia produtiva do petróleo. Eu falei em consumo de gasolina, né, e álcool dos veículos automotores, mas só por curiosidade aqui, vocês sabem quanto consome um navio cargueiro? Aqueles navios enormes que transportam container entre os continentes. Pesquisem aí, vocês vão ficar abismados quantos litros de óleo diesel, poucas pessoas sabem que os navios de carga consomem óleo diesel. Eles consomem uma quantidade gigantesca de óleo diesel por hora. E os trens também, né? A gente só fala em preço de combustíveis por causa do consumo que a gente sente no bolso, quem tem carro, moto, caminhão. Mas o óleo diesel também é um grande vilão nesse assunto. Boa parte de tudo que se transporta no mundo é através de óleo diesel, seja por trens, por navios ou por aviões, né, que é querosene de aviação, que também é outro derivado do petróleo. Então, nossa, que arrudei. Voltando ao assunto, porque não mudar, eu defendo essa política de preço da Petrobras. Vamos lá, vamos à minha perspectiva, né? Por que não mudar o preço de a política de preço da Petrobras? Isso se o cenário se mantiver, tá? Se o cenário atual se mantiver, que pouco provável ele vai mudar nos próximos anos. O principal fator que eu vejo é um risco de desabastecimento.
quando você... Isso a gente já viu no passado. Quando você quer controlar o preço do combustível, como o presidente tem feito vários apelos e presidentes passados fizeram na base da canetada, o que acontece? Coloque-se no outro lado. Coloque-se no outro lado da história. Coloque-se você agora como um produtor ou importador de combustível. Se o custo para você explorar, produzir, refinar e distribuir, vamos arredondar a conta, 10, e você é obrigado a vender por 9,50, o que vai acontecer? Você vai ficar vendendo o seu produto com prejuízo até quanto tempo? Então é só fazer a conta. É só fazer a conta. Bom, se custa 10 e eu tenho que vender por 9,50, ou mesmo que seja por 10, eu não vou lucrar nada com a operação, então eu vou deixar isso de mão. Eu vou, falando em Brasil, eu vou sair do Brasil, eu vou encerrar minhas operações no Brasil, porque simplesmente não compensa. Então isso geraria uma quebradeira grande demais dos importadores de petróleo, que, como eu falei anteriormente, já é uma parte relevante, né? 1/5 do óleo diesel que a gente consome no Brasil tem que ser importado, porque o nosso petróleo ele é muito pesado e não existem refinarias no Brasil suficientes para processar todo o petróleo que a gente produz e refinar ele nos combustíveis que a gente consome diariamente. Então, empresas importam óleos combustíveis para poder atender a nossa demanda. E se a Petrobras diz que vai vender gasolina e óleo diesel por um valor mais barato do que o custo que esses importadores têm para trazer o combustível para cá, o que pode acontecer também? E eu me lembrei disso agora. As importadoras de combustíveis podem dizer: então eu vou comprar da Petrobras. Você está vendendo por 9,50 ou por 10 e é para vender por 10? Tá bom, eu não vou mais importar o óleo diesel ou a gasolina e vou comprar de você. Só que o que vai acontecer? A Petrobras não tem óleo diesel e nem gasolina para todo mundo. Não tem. A gente já depende de importadores de combustíveis para atender a nossa demanda atual, como eu falei anteriormente. Então, se a gente fizer esse exercício imaginativo que eu fiz com vocês, se o preço do combustível for tabelado internamente, os importadores eles não terão como competir e serão desincentivados a continuar vendendo aqui. Eles simplesmente vão fechar as portas ou, como eu pensei agora, eles vão poder comprar, vão querer comprar da própria Petrobras. E para que não haja falta de combustível, o que a Petrobras vai fazer? Além de vender para o mercado interno e vender para os importadores, como a Petrobras não tem a capacidade de refinar todo o combustível, vai ter que comprar de fora combustível refinado mais caro para poder manter o abastecimento nacional. E a gente sabe o que isso acontece, né? Vai causar um prejuízo incalculável à Petrobras, em parte porque a política cambial ela é flutuante. A relação dólar-real ela é flutuante, vai para onde houver oferta e demanda da moeda no mercado interno. Eu espero que vocês tenham entendido por que a conta não fecha.
o preço do barril bruto ele é menor do que o preço do barril refinado. A conta não fecha. Mas se você não tenha entendido, vamos fazer aqui mais um exercício imaginativo. Vamos supor que para a Petrobras produzir e refinar, ela consegue entregar a R$5 o litro, certo? Mas a importadora, por causa do dólar, só consegue trazer o combustível para cá custando R$5,50. Vamos supor, né? É uma hipótese aqui. É um exercício imaginativo, hipoteticamente. Você, como importador de combustível, você ficaria vendendo, tendo prejuízo? Fica aí a pergunta, né? O vídeo está ficando longo, já são 20 minutos de vídeo. E eu quero pedir a vocês que, se você não concorda de alguma coisa que eu falei até agora, deixa nos comentários. Vamos aprender juntos, vamos discutir juntos de forma saudável. Deixa nos comentários se você concorda, se você não concorda, por que você não concorda. Isso é muito importante. Deixa aí nos comentários, vamos criar uma rede aqui nos comentários de bate-papo, tá? Então, dando prosseguimento ao vídeo, deixa eu ver o que eu tenho para falar mais. Barril do petróleo em dólar. A gente vende barril do petróleo em dólar, que nos favorece, né? Eu já falei anteriormente, e nós compramos os derivados também em dólar, o que nos penaliza. E a nossa balança comercial ela é diretamente afetada por isso. Na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Nós temos que seguir com essa política temporariamente. Essa política de PPI, né? Política de paridade de preços atrelado ao preço internacional. Para que a empresa continue dando lucro. A Petrobras precisa continuar dando lucro. E eu sou contra distribuir grande parte dos lucros aos acionistas. O que eu gostaria que fosse feito? Já que nós não temos capacidade de refinar todo o petróleo que nós produzimos para o nosso consumo interno, que tal pegar toda essa lucratividade da empresa, que é favorecida pela balança comercial, já que a gente exporta petróleo em dólar e vende o combustível mais caro bem mais caro na verdade, do que o custo para produzir ele, todo esse superávit dessa operação da Petrobras, todo esse lucro líquido, né, já livre de todas as despesas, ele deveria ser usado para ser reinvestido na própria Petrobras, na própria empresa, em refinarias, por exemplo. Imagina só nós sermos verdadeiramente autossuficientes em petróleo, autossuficientes em combustíveis. Imagina a gente não depender do preço internacional praticado no mundo e não tá com o nosso combustível atrelado ao dólar. Imagina isso. Imagina só a gente exportando petróleo em dólar, que é muito bom, e vendendo o combustível aqui em real, porque a gente não precisaria mais importar combustíveis. Então a Petrobras poderia, na minha humilde opinião, pegar todo esse lucro que ela gera por esse momento e reinvestir na própria empresa, na geração em refino, né? Mas tem um porém. Os combustíveis fósseis estão cada vez menos no gosto do mundo. Isso é uma forçação de barra gigante. A gente não tem geração de energia suficiente que possa substituir o uso do petróleo no médio prazo. No curto nem se fala, no médio prazo. E essa forçação de barra de política ESG está fazendo com que a gente fique meio que desesperado, né? Porque se a gente não pode, se a gente não deve, né? Segundo essa política global de
meio ambiente, defesa do meio ambiente, se a gente não pode consumir tanto combustível, se as empresas são incentivadas a investir nisso, por outro lado, a gente não tem outra forma de tirar energia, outra matriz energética que possa substituir o petróleo de imediato. E eu estou falando só de combustíveis, mas imagina que o petróleo não serve só para pôr gasolina na sua moto, no seu carro, pôr óleo diesel no seu carro, no seu caminhão, nos trens, nos navios. Existe toda uma cadeia que a indústria do petróleo move, sabe? São descartáveis, são plásticos, são resinas, são óleos lubrificantes. Muita gente fala que... deixa eu tocar nesse assunto depois, então vamos... Porque, nossa, a gente que... Eu pelo menos, né, que não faço roteiro, vou falando como se estivesse numa conversa, né? Mas voltando ao assunto do... Eu não vou esquecer disso. Voltando ao assunto de por que a Petrobras não deveria controlar os preços de combustíveis e nem voltar com a política de preço interna. A gente está vendo num momento em que eu já expliquei para vocês, muito favorável para a Petrobras, que está vendendo barril de petróleo em dólar, e nós somos autossuficientes nisso. Nós exportamos petróleo para o mundo em dólar, isso é muito bom. Porém, agora, nesse momento, a gente não tem como refinar todo o petróleo que a gente precisa para o consumo de combustíveis, como eu já falei anteriormente. Imagina aí, né? Se você tivesse essa situação, a Petrobras exportando em dólar e não precisando... E a gente não precisar pagar o combustível em dólar, né? Seria o melhor de todos os mundos. Então a Petrobras, pegando todo esse lucro, ao invés de distribuir em forma de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas, podia investir em refinarias. Só que a Petrobras, assim, tendo uma visão mais macro, ela está com os dias contados, porque existe um pacto entre as montadoras e que elas não vão produzir mais carros a combustão interna a partir de 2030. Então a Petrobras, ela hoje sendo focada somente no refino de combustíveis, é uma empresa que a gente já sabe que caso esse pacto realmente aconteça, e já está havendo uma migração para isso, já o desenho, o esboço já começou, né? Muitas e muitas montadoras já têm parte do seu portfólio em carros híbridos e elétricos, e a Tesla, não precisa nem falar, né? Já começou vendendo somente carros elétricos. Então é uma empresa que ao longo dos anos, com esse pacto em vista, ela vai perder muito valor. E uma refinaria, pessoal, ela demora anos para entrar em operação. Quando eu falo anos, são vários anos, talvez até uma década para uma refinaria entrar em operação. O custo de construção de uma refinaria é bilionário. A Petrobras tem recurso para isso, só que demora anos para uma refinaria entrar em operação. Então é mais um ingrediente nesse bolo aí que causa tanto arrepio na gente quando vai abastecer nossos veículos, né? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma com vocês, para que vocês possam ter mais argumentos em conversas futuras com outras pessoas, tá? E eu peço que, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo até agora, que deixe seu like, que compartilhe
para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquele seu familiar, põe nos grupos de trabalho, para que mais pessoas consigam parar de ficar vendo só notícia e ir em busca de informação, né? Com fontes confiáveis, né? Eu estava falando em refinaria, das 17 refinarias que nós temos, eu me lembrei desse dado agora, 14 são da Petrobras. E existe um movimento que a Petrobras está fazendo para vender refinarias, porque a operação, como ela é uma estatal, inchada, e a gente sabe de todos os problemas que existem na Petrobras, que envolve pessoas, né? É muito caro e a empresa está se desfazendo dessas refinarias. Está fazendo um movimento que eu acho, né? Na minha humilde opinião, contrário ao que deveria ser feito. Talvez a Petrobras já saiba disso, que está com os seus dias contados e já está se desfazendo dessas refinarias, né? Ao invés de investir em refinarias de petróleo somente, poderia a Petrobras voltar a ser aquela maior empresa de energia do mundo, como já aconteceu. Não só em combustíveis fósseis, mas começar a investir em energias renováveis e novas tecnologias. Não só combustíveis fósseis, né? E aí a empresa iria conseguir passar por essa fase do mundo de migração de queima de combustíveis fósseis para carros elétricos, né? Por exemplo, ou movidos a hidrogênio. Mas não se esqueçam, pessoal, a indústria do petróleo, ela não gira só em torno da gasolina. A maior parte do petróleo que é explorado e é refinado é destinado à produção de óleo diesel. Mesmo que a gente não tenha, num futuro breve, né, 7 anos, 6 anos, carros que não sejam mais movidos a gasolina, nós vamos continuar tendo carros elétricos com componentes plásticos. E o plástico, ele é derivado do petróleo. Para um carro elétrico ser produzido, imagina o combustível dos funcionários para sair de casa para a fábrica. Imagina o combustível do trem, do caminhão, do navio para trazer os insumos para produzir um carro elétrico. É óleo diesel, é combustível fóssil. Então não tem como a gente se livrar do petróleo tão rapidamente. É porque as pessoas, desculpa a expressão, mas parece que elas estão usando antolho, sabe? Aquela ferramenta de couro que é colocado no rosto dos animais dos quadrúpedes, sabe? Que é para ter apenas foco naquilo que no para frente, naquilo que por onde a cabeça do homem direciona o quadrúpede, ele olha, sabe? Não tem aquela visão 360 graus para poder entender tudo, tá? Então, retirar o petróleo do mundo, na minha humilde opinião, as consequências vão ser desastrosas, né? O problema da Petrobras, pessoal, que eu falei, não é que o problema não é a empresa dar lucro, é justamente o contrário. O lucro, ele é revertido para o próprio governo e para seus funcionários e para os fundos de pensão e gira a economia. Imagina quantos fundos de pensão, quantos fundos de aposentadoria investem em ações da Petrobras. E se elas dão lucro, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O governo, ele é o maior acionista da Petrobras. Quando a empresa dá um lucro bilionário, imagina quanto que não entra de caixa na União, quanto não entra de caixa no governo federal. O petróleo, ele é necessário, como eu estava falando para vocês. Mas eu sabe essa cadeira de plástico que você tem na sua casa aí? É petróleo. Você pode dizer, eu vou usar agora a sua cadeira de madeira. Tudo bem.
e o óleo diesel da motosserra para serrar o tronco da madeira, né? E o combustível do caminhão para levar a árvore para a madeireira. E o combustível do caminhão para levar da madeireira para serraria. E da serraria para a loja. E da loja para sua casa. Sabe? Não é tão simples, não é tão fácil se livrar do petróleo. Tá, pessoal? Ah, tá bom, tudo bem, eu entendi. Não vou usar cadeira de madeira porque, apesar de não usar o plástico na construção, também usa o petróleo, né? Então eu vou usar uma cadeira de ferro. É o mesmo raciocínio, pessoal. Qual é o combustível que aquelas máquinas gigantes usam para explorar o minério? Aquelas caçambas gigantescas, aquelas escavadeiras enormes. É óleo diesel. E para o minério sair da mina e para siderúrgica, transporte de caminhão ou trem. E da siderúrgica para metalúrgica, transporte de caminhão ou trem. Ou seja, óleo diesel, sabe? É a mesma coisa. Tudo que a gente olha à nossa volta, tudo que a gente olha à nossa volta tem um pouco de petróleo. Seja na sua composição, seja no seu transporte. E isso não se muda de uma hora para outra. A gente já está aqui há praticamente 30 décadas, né, desde o Rio 92, e apesar de grandes avanços terem acontecido na redução do consumo do petróleo, a realidade que nós temos hoje, 30 anos depois, é totalmente diferente da que a gente tinha naquela época. Então eu posso falar que foram devaneios, mas esses devaneios foram importantes para que a gente pudesse ter uma mudança de mentalidade. Isso para mim é o mais importante. Pessoal, eu finalizo esse vídeo com essa reflexão para vocês, tá? Deixem aqui nos comentários mais uma vez. Bom dia, pessoal! Deixem nos comentários aqui sugestões e opiniões, se você discorda, se você concorda. Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Até mais.